Olá, bem-vindos a mais o Stefanadas. Eu sou o Stefano Florici e agradeço vocês por estarem stefanando mais uma vez aqui comigo. Em maio deste ano, 2024, o Rio Grande do Sul sofreu uma das maiores tragédias climáticas da história do Brasil. A partir do final de abril, chuvas intensas castigaram o Rio Grande do Sul por vários dias. Boa parte do estado sofreu com as enchentes e, particularmente, a região metropolitana de Porto Alegre ficou completamente submersa. Mais 600 mil pessoas ficaram desabrigadas e mais 170 pessoas perderam suas vidas. O Brasil inteiro se comoveu. No meio de toda essa tragédia, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, o IPH, se destacou fornecendo informações científicas de qualidade. Para conversarmos sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, sobre a importância da pesquisa científica e sobre soluções sustentáveis para o planeta, nós recebemos o engenheiro ambiental e professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, Fernando Fama. Fernando, muito obrigado por estar aqui stefanando com a gente e seja muito bem-vindo. Fernando, vamos então começar pelos básicos, né? Você tem como explicar um pouco para a gente, afinal de contas, o que aconteceu no Rio Grande do Sul em maio? O que foi essa grande tragédia? E qual foi o papel de vocês nesse acompanhamento? Bom, para começar, então, obrigado pelo convite, Stefano. Prazer estar aqui, né? Podendo conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma grande cheia, né? Até a gente chama na hidrologia, né, de uma cheia impossível. O que é uma cheia impossível? É uma cheia que, por nunca ter acontecido antes, nós, pessoas, acreditamos que é impossível ela acontecer. Né? Então, aconteceu uma cheia impossível, né? Que agora todos entendemos como possível, porque ela já aconteceu. Né? Aconteceram vários movimentos de massa, que são escorregamentos, né, de encostas, e os dois gatilhos para esses dois desastres naturais, que foram os movimentos de massa e foi a cheia, foi uma grande chuva. Tá? Então, o processo que desencadeou todo esse desastre foi uma chuva jamais vista nos dados que a gente tem observados. Essa chuva ela começou acontecendo na região que banha o rio Jacuí, ali pelas cidades que ficam bem no centro do Rio Grande do Sul, Santa Maria, Sinimbu, né? Choveram volumes muito grandes, volumes de 100 a 200 milímetros por dia. Aí tu vai perguntar assim, isso é muito ou é pouco? Bom, em geral, em um mês chove 100, 150 milímetros, né? Então, a chuva de um mês caindo num dia só. Isso durou uma semana, então a gente viu volumes de chuva de 800 milímetros acontecendo nessa região. E depois essa chuva se deslocou em direção mais leste do Rio Grande do Sul, caindo ali na região das cidades de Encantado, Lajeado, no Rio Taquari. Desculpa, Fernando, 800 milímetros em quanto tempo? 800 milímetros em mais ou menos uma semana a 10 dias. Tá? Isso é metade da chuva de um ano, porque no Rio Grande do Sul, nessas regiões, chove mais ou menos 1.200 a 1.800 milímetros por ano. Por ano. Então, se a gente dizer assim, chove 1.600 milímetros no ano, choveu 800 milímetros em uma semana, né? Foi muita chuva. Né? Um volume de chuva, como eu disse, extraordinário, numa área muito grande. Tá? Então, essa chuva começou, pelo menos os primeiros relatos da chuva acontecendo nessa região do Rio Jacuí. Se a gente pega o mapa do Rio Grande do Sul, a gente vê que a água do Rio Jacuí ela desce e aí ela vai chegar, desce da região mais montanhosa, vai chegar no Rio Jacuí, que é um rio bem no centro do estado do Rio Grande do Sul. E esse rio ele corre sobre uma planície, uma área muito plana. Então ela vem vagarosamente se direcionando em direção a Porto Alegre, né? Causando muito estrago, obviamente, nesse caminho. Depois a chuva muito volumosa, atinge a região do Rio Taquari, mas também o Rio Caí, Rio dos Sinos, Rio Gravataí, mas principalmente o Rio Taquari, onde a água desce com muita violência. Né? Esse é um rio de uma região muito montanhosa, os solos são muito rasos, então quando chove lá, o rio sobe muito rápido. Né? O Rio Taquari subiu, por exemplo, 10 metros, né? Ficou 7 metros acima da cota de inundação em algumas cidades, por exemplo, Mussum. Né? Então, é realmente 7 metros a partir do lugar que inunda. Imagina uma coluna de 7 metros de água. Isso mostra a violência desse rio e a velocidade com que ele desce. Então essas águas do Rio Jacuí descem, do Rio Taquari descem mais rápido.
Como o evento veio vindo do Rio Jacuí e depois choveu no Rio Taquari, houve uma sincronia, tá? Eu já vou fazer um comentário que não foi uma sincronia perfeita. O pico do Rio Jacuí não chegou no mesmo momento do pico de evasão do Rio Taquari em Porto Alegre. Ele foi chegou um pouco depois, tá? Mas essa quase sincronia, né, já foi o suficiente para chegar no Guaíba, que é o corpo hídrico que banha Porto Alegre, Eldorado, Guaíba, cidades do entorno, fazendo com que as águas subissem muito rápido, né, no Guaíba, para um nível jamais visto, né? A maior cheia anterior, que foi em 1941, chegou num nível de 4,75 metros. E a gente viu nessa cheia as águas chegarem a 5,30. Né? Então, foi 60 centímetros, quase maior do que a maior cheia histórica. E muito mais rápido. A gente tem, olhando os dados, né, a gente verifica que demorou algo como 10 dias para subir as cheias lá em 1941, do nível abaixo de 2 metros até os 4,75. Olhando 2024, a gente viu que a cheia subiu em 2 dias, de abaixo de 2 metros para 5,30 metros. Então, uma subida muito rápida a valores jamais vistos, né? Afetando, portanto, todas as cidades que são banhadas pelo Guaíba e pelos respectivos rios, né? Rio dos Sinos, Rio Gravataí, o próprio Rio Taquari, né? Sofreu com uma cheia também extraordinária, jamais vista, causando muita destruição nessas cidades do Vale, né? Encantado, Mussum e outras cidades. Inundou, né, a cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, que tem um sistema de proteção contra cheias, mas infelizmente ele falhou e não conseguiu proteger a cidade. E depois essas águas seguem descendo pela Laguna dos Patos e elas vão sair lá na cidade de Rio Grande, onde tem os moles de Rio Grande. E nesse processo, então, a Laguna dos Patos também encheu e acabou causando inundações nas cidades de Pelotas, cidade de Rio Grande, até ela sair lá nos moles, né? E toda essa área, então, só para finalizar, né? Toda essa área, então, que eu expliquei, caracteriza a bacia hidrográfica da Laguna dos Patos. O que é a bacia hidrográfica? É uma área que naturalmente drena todas as águas que chovem para uma mesma saída. Então, a saída, a foz, né? O exutório da bacia hidrográfica da Laguna dos Patos é lá em Rio Grande. E é pequeno? Não. O exutório ele é grande. Ele é grande. Né? Claro, isso é relativo, né? Isso é relativo, mas ele tem uma elevada capacidade de conduzir vazão para fora, né? Tem a estrutura dos moles lá na saída e tudo mais. Fernando, então, de fato, foi uma chuva sem precedentes. Foi uma chuva sem precedentes. A gente comparou os dados, né, da chuva de 1941 com a chuva de 2024, e a chuva de 2024 ela é não só mais volumosa, como ela é também mais concentrada no tempo, ou seja, ela é mais intensa do que a chuva que aconteceu em 1941, que tinha sido o grande evento anterior. Como foi o papel, Fernando, do IPH? Como é que, digamos assim, as pessoas chegaram no IPH ou vocês se ofereceram? Como foi esse processo assim do IPH virar quase que digamos assim, pelo menos para mim era quase que um momento de alento. Vem as informações do IPH, a gente vai ter mais ou menos uma noção do que está acontecendo, porque eu particularmente como leigo, né, eu me sentia completamente perdido nas informações. Uhum. E vocês davam sempre informações sólidas, não reais, às vezes elas eram boas, às vezes não eram, mas pelo menos davam um norte para todo mundo. Como é que vocês chegaram? Tipo, a sociedade chegou em vocês se ofereceram. Como foi o papel de vocês? Conta um pouco o papel do IPH nesse mês de maio. Tá bem. Bom, o IPH, para quem não ouviu falar, né, é Instituto de Pesquisas Hidráulicas, ele é um instituto da URGS, né? Ele é um setor da URGS, né? Então, assim como a gente tem a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Arquitetura, a Faculdade de Economia, a gente tem o IPH. Só que o IPH não leva o nome, eu até brinco que podia se chamar Faculdade das Águas, né? Mas não, ele tem esse nome, né? Instituto de Pesquisas Hidráulicas, mas ele é equivalente às demais faculdades. Ele tem mais de 70 anos de história. E desde o começo da sua história, ele sempre trabalhou muito com projetos, pesquisas na área de recursos hídricos. A gente tem cursos de graduação, né, na área de engenharia ambiental, engenharia hídrica, pós-graduação também na área de recursos hídricos. Então, a gente tem um corpo técnico e um conhecimento que a gente, né, guarda, digamos assim, né, lá no IPH e desenvolve, né, ele.
Quando começou a acontecer o evento, e a gente buscou isso, né? Alguns colegas meus buscaram assim, conversas de WhatsApp, quando começou o evento. Daí eles encontraram mensagens no dia 25 de abril. As primeiras mensagens, assim, vocês viram as previsões de chuva, acho que a gente vai ter um evento sério aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente já ficou com o radar ligado ali, né? Para mim começou dia 27, para mim que eu comecei a me preocupar, né? Até um caso curioso, eu estava com os alunos em campo nesse dia, e a gente estava com o ônibus da universidade atolado em campo, e como começou a chegar a chuva, e a gente conseguiu desatolar o ônibus lá com a ajuda de uma reta escavadeira, subiu todos os alunos e fomos voltando correndo para Porto Alegre, né? Então eu vi em campo o início da chuva, né? Que deu início ao processo. Bom... 27 era um sábado, 27 de abril era um sábado. Exatamente. Bom, aí, chegando em casa, né, começamos a previsão, etc. Tem algo acontecendo aqui, né, algo fora do comum, né, em termos de evento, chuvas sendo registradas nessas cidades, né, Sinimbu com destruição acontecendo, o Vale do Taquari, do Rio Taquari com muita preocupação. E eu tenho um aluno, que é o Matheus, que é meu orientado de mestrado, e do meu colega, né, que é o orientador dele, que é o Rodrigo, né, e a gente tem um grupo do WhatsApp do trabalho do Matheus, e o trabalho dele é fazer a previsão, ou era fazer a previsão das cheias de 2023, porque nem todo mundo sabe, mas Porto Alegre e o Vale do Taquari, né, tiveram uma grande cheia em 2023. Então a gente ia testar métodos para prever essa cheia de 23. Isso era 1º de maio, que era dia do trabalho, feriado, né? E aí a gente olhou e falou, isso aqui vai ser sério, a gente deveria fazer uma previsão para Porto Alegre. Por quê? Porque para outros locais existem modelos, sistemas. A gente tem, por exemplo, o Serviço Geológico Brasileiro, que tem um sistema de alerta e previsão para alguns rios, como Taquari, Caí. A gente tem uma sala de situação no estado, né, que fornece informações, né, sobre eventos extremos, mas especialmente assim, o quanto vai chegar ao Guaíba, né, assim, não, isso operacional não existe, né? E aí eu lembro da gente estar escrevendo, especialmente eu assim, Matheus, o que tá fazendo? Meu aluno de mestrado, né? E ele, tô no cinema. Aí eu falei assim, cara, termina o filme, né? E vamos tentar fazer uma previsão, né? E daí o Matheus, sei lá, não sei se saiu no meio do filme, esperou terminar, mas enfim, ele foi correndo na casa dele, acho que começou a trabalhar, isso era quarta de noite, né? E aí a gente chegou numa previsão da subida do Guaíba, que assim, passava os 4 metros e chegava ali no evento de 41, digamos assim. Quarta de noite. Só né? fazendo parênteses, parece uma coisa de filme mesmo, né? O cientista em campo, com o aluno do mestrado, a chuva cai, o ônibus atola, e aí de repente tá no cinema, vem cá correndo, né? Parece um filme de Hollywood, a Tempestade Perfeita. Né? Isso. Né? Tem um, depois, abrindo parênteses agora, tem um filme, uma seriado no Netflix, que é a Inundação do Milênio, né? Se chama esse seriado. Muitas coisas que aconteceram no seriado aconteceram na vida real com a gente, né? A personagem principal é uma hidróloga que faz uma previsão de uma cheia. Enfim, vou fechando parênteses agora. Aí a gente fez a previsão, aí sentamos, né, os 3 e a gente falou, gente, mas essa previsão aqui, ela pode estar errada, a gente fez na pressa, deu um valor muito alto, será que a gente divulga? Daí a gente discutiu e falou, vamos fazer assim, vamos mandar para algumas pessoas que são estratégicas, porque muitas das pessoas que trabalham em órgãos do governo, né, sala de situação, Secretaria de Meio Ambiente, Departamento de Recursos Hídricos, foram alunos nossos ou são amigos nossos por causa do meio, né, dos recursos hídricos é um meio relativamente pequeno, né. Daí a gente mandou para essas pessoas, assim, o WhatsApp, uma figurinha, né, todo mundo, é preocupante. Aí a gente falou assim, amanhã de manhã vamos fazer de novo. Porque a gente vai estar mais descansado e tudo mais. Tá, vamos fazer de novo. Aí acordamos na quinta-feira, começamos a fazer a previsão. Né? Dia 2, né? Dia 2, exatamente. Aí fizemos a previsão e o valor do nível do Guaíba, né, na nossa previsão, podia chegar a 5 metros e pouco. Aí a gente falou, tem uma coisa muito séria aqui, né, porque vai chegar num valor sem precedentes. Né? Se você confirmar esse pior cenário, né, que a gente está prevendo aqui. Aí a gente pensou um pouquinho e falou, olha, as pessoas precisam saber disso. Vamos divulgar. Aí a gente fez uma coisa bem amadora. A gente pegou a figura, jogou no WhatsApp, botou um textinho embaixo e falou assim, olha, essa é a previsão experimental, feita no IPH, né, com essa ferramenta, que diz que o Guaíba pode passar dos 5 metros.
E aí isso, eu acho que viralizou, né? O pessoal começou a compartilhar no WhatsApp. E muitas pessoas compartilharam sem o texto, né? Daí a figura, né? E aí quando vê, tá no jornal, né? Tá na capa dos jornais, né? Previsão do Instituto de Pesquisas Hidráulicas diz que Guaíba pode chegar nos 5 metros. Isso dia 2. Ainda no dia 2. Dia 2 ainda, tá. Bom, aí a gente ficou satisfeito com isso. Pensou assim, bom, avisamos as pessoas, né? E nisso a gente já tinha todo um envolvimento de um grupo de pessoas do IPH, né? Em cima disso, porque a gente montou, né, um grupinho do WhatsApp ali, pessoal que trabalha com cheias, né? E começou a discutir. Daí já começaram a aparecer outros colegas, alunos de pós-graduação, falando assim, pô, se vai chegar em 5 metros e tiver alguma falha no sistema de previsão de Porto Alegre, pode inundar algumas áreas, pode inundar aeroporto, etc. Daí um colega já começou, um aluno, né, de pós-graduação, começou a preparar alguns mapas do que poderia acontecer caso falhasse, né? Mas a gente estava assim na hipótese, não, jura, não vai falhar, né? Bom, aí dia 3, acordamos de novo, e aí já virou uma rotina, assim, era acordar às 6 da manhã, olhar os níveis do Guaíba, começar a preparar a previsão, a gente pode entrar em mais detalhe depois, se tu quiser, Stefano. Não vou entrar agora, né? Preparar a previsão e tentar emitir ela até o meio-dia. Aí na previsão do dia 3, a gente emitiu a previsão, confirmando aquilo que 2 dias atrás a gente já estava prevendo, que era uma cheia sem precedentes, que ia chegar ali acima dos 5 metros. Tá? Divulgamos da mesma maneira, né? WhatsApp e tudo mais. Os jornais começaram a replicar. E aí os colegas que estavam fabricando os mapas falaram, estão prontos os mapas, né? Se chegar nos 5 metros, a área inundada vai ser essa aqui. Se chegar nos 4, a inundada é essa aqui. Então a gente tinha um conjunto de mapas. E o pessoal jogou num aplicativo do tipo Google, que tu podia abrir o mapa e ver a área que ia ser inundada. E a gente soltou o mapa com um aviso. Olha, gente, o que acontece quando chega nos 5 metros? Se Porto Alegre está pronto para se proteger até os 6 metros, tu não vai deixar para evacuar a tua casa a hora que a água estiver no 6. Né? Ela vai estar passando por cima. 1 metro antes tu já está evacuando. Então a gente emitiu a previsão e na sequência, algumas horas depois, a gente emitiu os mapas falando assim, se você mora em alguma dessas áreas, existe risco. Por quê? Porque a água vai chegar no 5 e vai que falha, né, em alguma parte. Então evacue. Né? Se você mora numa dessas áreas, prepare-se para evacuar. E as águas começaram a subir. E, de fato, na sexta-feira, né, quando estava ali, isso já era dia 13, então, né? 4,5 metros, 4,8 metros, começou a entrar água por vários pontos do sistema de proteção de Porto Alegre e a cidade começou a inundar. Né? Então, aquele mapa, que era para ser um mapa assim de, olha, se der um problema, talvez inunde essa área, virou um mapa da área que, de fato, inundou na cidade de Porto Alegre. Questão de 24 horas, o que era uma possibilidade virou uma realidade, né? Isso, exatamente, né? Bom, e daí a gente atingiu o marco histórico, né? No sábado, domingo ali, né? Dos 5,30 metros na cidade de Porto Alegre, tá? Mas até agora vocês faziam tudo por conta própria, né? Não havia nenhuma autoridade tinha buscado vocês, não havia... Tudo por conta própria. Tudo conta própria. Tudo conta própria, exatamente. Por quê? Porque a gente estava usando o nosso recurso. Daí a gente verteu, né? Ficou muito claro para nós ali no sábado que a gente agora tinha transformado nossa rotina de professor, pesquisador, em um centro operacional, digamos assim, né? Então, eu, o Matheus e o Rodrigo, a gente trabalhava fazendo previsão todos os dias. Então, era toda manhã trabalhando, fazendo previsão, e depois toda tarde era verificando a previsão, como é que melhora o modelo, como é que faz a previsão melhor outro dia, né? Trabalhando, né, nesses aspectos. E outros colegas, né, todos juntos ali, produzindo outros materiais, né? Por exemplo, colegas que estavam produzindo notas sobre a questão da drenagem urbana, né? Muitos questionamentos chegavam para nós sobre outras cidades, né? O que vai acontecer em Pelotas, né? Daí um colega meu fez uma previsão muito boa para Pelotas, né? E esses questionamentos vinham das pessoas? Vinham das pessoas. E a gente também percebeu o seguinte, o que a gente ficou meio assustado no começo, que era assim, a mídia estava pegando e divulgando, a gente percebeu, não, isso é uma coisa muito importante. A coisa mais importante é essa, a gente tem que atender a mídia,
né, jornais e etc., porque é eles que capilarizam essa informação, né? E capilarizam a informação que é verdadeira, porque às vezes o pessoal ia lá e distribuía uma figurinha do WhatsApp, mas sem o texto. Sem o né? texto. Então a gente conseguia falar na mídia a interpretação do que era aquele texto, falar na rádio, falar na televisão. Então a gente começou assim, os jornalistas vinham e a gente ia atendendo todos que a gente podia. Quando eu já estava assim com a agenda lotada, que não conseguia atender ninguém, chamava os colegas e falava, fala com esses que né, vamos lá. E a gente começou então a divulgar a informação. Por quê, Stefano? Porque eu ouvi, assim, logo no segundo dia, alguém falou assim, olha, eu sei que a informação que o IPH trouxe é uma informação ruim, né, que vai subir o nível do Guaíba, que vai demorar para descer, mas eu estava muito tenso com a situação. E agora que eu sei o que vai acontecer, com alguma assim, previsibilidade do que vai acontecer, agora eu estou mais calmo, né? Foi a sensação que eu tive. Foi exatamente a sensação que eu tive. Foi isso. Daí isso era o nosso alimento, né? Isso era o nosso alimento para a gente continuar. E aí a gente trabalhou mais ou menos 2 meses, assim, de forma operacional, né? Produzindo essas previsões, produzindo informação. Em algum momento foi necessário produzir notas técnicas, né? Houve, por exemplo, transferência da régua do Guaíba. Isso modificou algumas questões na medição. E isso, inclusive, eu ia te perguntar, que é uma curiosidade que eu tenho. Com essa mudança, teve uma mudança de patamar, né? Por exemplo, o patamar de inundação na antiga régua era 3 metros e na atual acho que é 3,60. Perfeito. Né? Eu posso explicar isso, Stefano? Vamos ver se eu consigo explicar isso. Sim. Bom, a gente tem o Guaíba, ele é a minha caneta aqui, tá? Certo. Então, o que está acontecendo assim? Quando vem uma cheia, o Guaíba, ele inclina, tá? Ele empina assim, porque as águas estão chegando com muita força, então elas formam uma declividade no Guaíba, tá? Aqui é onde a água entra e onde ficava a nossa régua antiga lá do Cais Mauá. No Cais Mauá. Aqui embaixo é onde fica a régua nova na usina do gasômetro. Dos gasômetros. Tá? Começou a subir o nível da água e aí essa régua mais de cima, ela caiu. Só que era impossível acessar essa área. Porque além de ser perigoso, chegar lá com barco, não dá para instalar equipamento naquela velocidade da água que derrubou já né? Fica do lado de lá do muro. O gasômetro botou outra régua mais embaixo. Aí alguém foi lá de barco e viu na régua física onde é que estava medindo. E falou, olha, está medindo 5 metros aqui. Tá? E foi lá e botou na régua de baixo dizendo assim, o Guaíba está 5 metros, mas ele estava inclinado. Tá? A gente não sabia que ele estava tão inclinado assim, então é importante dizer isso. Quando passou a inundação, as águas começaram a baixar. Então as duas estavam marcando 5 metros com ele inclinado. Quando ele começou a baixar, tu observa que nessa aqui a amplitude é muito maior do que nessa aqui, que é muito menor. Né? Então essa aqui foi baixando 5, 4,5, 4, 3,5. Então quando essa aqui estava marcando 3, como a amplitude dessa aqui é muito menor, essa aqui estava marcando 3,60. Exatamente. Então foi isso, tá? Foi basicamente isso. Foi necessário corrigir qual é a cota de inundação para quando essa aqui estiver marcando 3, essa aqui está marcando aproximadamente 13,60 por causa dessa questão da amplitude. Então é basicamente isso. Mas só mais uma pergunta sobre a régua. Tem como a gente comparar, por exemplo, um nível... curiosidade, pode ser uma bobagem, mas eu fiquei pensando... O nível de 1941, né, 4,75, aquilo foi medido no Cais Mauá, naquela época era no... Esse assunto é bem interessante, até, Stefano. O que acontece é o seguinte, existem na literatura mais ou menos uns 6 trabalhos que contestam o valor 4,75 metros, tá? Alguns falam 4,60, alguns falam 4,50, então depende do referencial, mas a verdade é que, como tem inclusive esse efeito da inclinação das águas, né, que tem que ser levado em conta, é muito difícil saber qual é o valor exato, original que se alcançou. Né? Então, em algum momento, né, os responsáveis por projetos de engenharia falaram assim, gente, vamos pela segurança, vamos usar 4,75 metros, né? E é isso. E a gente tocou adiante. Tá? Então, assim, digamos que hoje todos os projetos de engenharia são baseados como se o 4,75 acontecesse no Cais Mauá, que é a régua antiga. Tá? O 5,30, como a troca da régua aconteceu muito próximo do pico, provavelmente o valor máximo dessa cheia, comparado com o de 1941, vai ser mais ou menos 5,30. Tá?
Talvez até um pouquinho maior, talvez um pouquinho menor, mas é por aí, tá? Vai ser os 5,30. Por quê? Porque a diferença entre as réguas, ela aparece mesmo quando as águas estão baixando, né? Nas águas altas, como a régua foi transferida no período de águas altas, elas estavam medindo mais ou menos parecido. Então dá para comparar tranquilo 5,30 com 4,75. Eu não diria tranquilo, mas dá para comparar. dá para usar como uma referência sem problemas. Fazendo um ping-pong, tem tanta coisa que eu quero te perguntar, mas a gente tem nosso tempo limitado, mas tem duas coisas ainda sobre esse assunto, esse ponto que a gente está. Sobre a chuva. O El Niño teve alguma coisa a ver com essa... Sim. Bom, a gente já me fizeram essa pergunta, né? Era previsível esse evento, né? E vamos dividir em 3 escalas essa resposta. A primeira delas é na escala estatística ao longo do tempo, né? Já teve um evento acima de 4 metros lá em 41, teve outros eventos acima de 3 metros ao longo da história, né? Então a gente esperaria que outro evento grandioso fosse acontecer, tá? Então, mesmo se a série for estacionária, que a gente diz, né? A estatística do tempo não varia, né? Esperávamos que acontecesse um evento assim, tá? Então, na escala, digamos, grande escala. Grande escala. Agora, vamos para a escala sazonal, né? Nessa temporada, né? Esperaria que acontecesse um evento assim. Quando a gente tem El Niño, a gente tem mais chuvas na região sul do Brasil. Tá? Então, em anos de El Niño, é esperado que eu vá ter tempos mais úmidos, ou seja, que eu tenha solos mais úmidos, mais saturados, né? E que as chuvas, se acontecerem sobre ele, vão causar mais cheias. Tá? Então, se eu tivesse que escolher um período de Laninha, neutro ou El Niño, eu diria assim, não, o El Niño tem mais chance por causa disso, né? O El Niño chove mais aqui no sul do Brasil. Então, sazonalmente falando, né, sim, né, era um período mais favorável à ocorrência de cheias por causa do El Niño que estava acontecendo. Tá? E, finalmente, daí na escala micro, né, que é assim de dias, né, na escala curta, ficou muito claro que era possível prever pela explicação que eu dei antes, né? Tanto que eu e os meus colegas ali, a gente conseguiu fazer essa previsão de dias à frente. E... o Rio Grande do Sul tem fora o El Niño, o Rio Grande do Sul tem alguma característica particular, digamos, preocupante, digamos assim, para as questões das enchentes? Tem alguma característica no Rio Grande do Sul, digamos assim, que predispõe mais, digamos assim, essa parte do mundo a eventos extremos, digamos assim, de chuva, de enchentes, extremos climáticos? Tem alguma coisa nesse gênero? Sim. Talvez a primeira resposta que eu posso dar em relação a isso é na questão da mudança climática. Tá? Se a gente pega as projeções de mudança climática para a América do Sul, a gente vai ver que na região sul da América do Sul, e aí falando de Rio Grande do Sul, Uruguai, Santa Catarina, ali a Argentina, né, mais vizinho Rio Grande do Sul, talvez sul do Paraná, é onde a gente tem as previsões de aumento da ocorrência de cheias. Tá? Isso são projetos, inclusive feitos pelo IPH, que mostram isso, né, de avaliação de aumento de cheias em função de mudanças climáticas. Tá? Então, isso num contexto assim, de mudanças projetadas para o futuro, e algumas pesquisas, aí não são nossas, são de outros centros, mas já colocam que essa cheia de 24 e a cheia de 2023, elas ocorreram nesse contexto já da mudança climática projetada, aumentos de cheias aqui para o sul. Tá? Então, isso é um aspecto climático, digamos. Tá? Também tem o outro aspecto, que é no sul, a gente tem um clima que não é sazonal. Aqui a gente pode ter uma grande cheia em maio, assim como pode ter uma grande cheia em setembro, ou em agosto, ou em julho. Né? Então, qualquer época do ano pode acontecer uma grande cheia. Isso eu não sabia. Exatamente. Algumas regiões do Brasil, o centro do Brasil, por exemplo, tem um clima tropical. Então, tem o período úmido e o período seco. Então, as cheias vão ser no período úmido. O período seco vai ter talvez uma seca que preocupe, mas não uma cheia. Aqui, qualquer época do ano é época para acontecer uma cheia. E, finalmente, tem uma questão, né? E eu posso me referir, por exemplo, a Porto Alegre, mas também vale para o Rio Taquari e outras cidades adjacentes, outros rios adjacentes, que a gente passou por um período lá de 1970 até 2015, 2010, que foi um período com poucas grandes cheias. Tá? E isso o Guaíba mostra muito bem, porque a gente fez o sistema de proteção para o Guaíba lá em 1970,
E a gente foi usar ele pela primeira vez em Porto Alegre em 2015, né? Quando as águas lamberam, digamos assim, né? o muro da Mauá. Né? Então a gente passou aí um período de quase 40 anos sem uma grande cheia relevante no Guaíba. O que acontece nesse período? Como não tem cheias relevantes, as pessoas cada vez mais tendem a ocupar as adjacências, né? As margens do rio, pensando assim, faz 10 anos que não ocorre. Então eu posso ocupar aqui. Faz 20 anos que não ocorre, eu posso ocupar aqui. Isso não aconteceu só em Porto Alegre. Isso aconteceu nas margens do rio Taquari e outros rios também. Né? E acabou que esse período favoreceu a ocupação dessas zonas que podem sofrer inundação. E agora a gente vem sofrendo as consequências disso. Né? Com as inundações que aconteceram no Taquari, por exemplo, 2020, 2021, 2023, agora 2024 de novo, né? Porto Alegre 23 e 24, e as outras cidades, né, banhadas pelo Guaíba, a cidade de Eldorado, né, que fica do outro lado do Guaíba, né? Cidade de Eldorado, boa parte dela é considerada numa área que é uma área inundável, né? Eu te perguntei isso também, Fernando, um pouco por curiosidade minha e um pouco por um tal de um estudo da NASA que andou circulando por aí, que indica problemas para o Brasil em 50 anos. Uhum. Então, como cientista, né, como seu colega, assim, só que eu sou de economia, a gente sempre fica um pouco cuidadoso, né, com dados, com previsões. Quando a gente ouve falar de eventos extremos, a mudança climática, digamos assim, pelo menos é um vetor de causas. O Rio Grande do Sul tem características particulares. Não vamos dizer assim, o futuro é sombrio. O que a gente pode filtrar disso tudo, afinal de contas? Como é que você filtraria em termos do que a gente pode dizer que é fato? O que é que você poderia nos dizer como fato? Assim, a situação do Rio Grande do Sul ela é preocupante, é um evento que teria acontecido qualquer coisa numa janela de tempo grande. Esse primeiro fator que você colocou da mudança climática, que os outros dois, a sazonalidade é tipo eterna, né? E a ocupação humana é algo trabalhável, né? Mas o quanto de fato, digamos assim, a mudança climática torna a situação do Rio Grande do Sul algo que pode entrar dentro do que a gente enquadraria como uma região de situação extrema, assim. Como é que a gente pode filtrar tudo isso? O que é que você acha que é factual? O que é que você nos diria que é factual com essa experiência que a gente teve agora? Bom, tem um pesquisador bastante famoso na área de hidrologia, porque ele contesta muito, inclusive, a importância da mudança climática para o hidrólogo. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, gente, nós hidrólogos trabalhamos com eventos extremos que, mudança climática ou não, eles vão ocorrer. Então a gente deveria se concentrar em resolver esse problema, em vez de colocar esforços tentando mostrar mais e mais que o problema é grande. Porque se a gente resolver ele para os problemas que a gente tem agora, não vai acontecer no futuro, né? Então, nessa linha, eu sou bastante positivo. Tá? Por quê? Embora as projeções mostrem isso, e eu, por acreditar, né, na ciência, acredito que vai ser o caminho mesmo, né? Vai ter mais intensidade e vai ter mais evento extremo acontecendo. Tá? Agora, o risco, estar em risco, é uma equaçãozinha, que é perigo, que é a inundação acontecendo, multiplicada pela exposição, que é quantas pessoas estão expostas. Tá? Com o conhecimento que a gente tem, a gente consegue mapear perfeitamente os perigos. Tá? Mesmo que sejam cheias que nunca aconteceram, as cheias impossíveis que eu comentei, a gente consegue mais ou menos projetar quanta umidade pode ter na atmosfera e quanta chuva pode cair, né? Quais são os limiares máximos. Né? E com isso a gente consegue mapear quais são as áreas que são de perigo e que não são de perigo. Tá? Bom, e aí a gente diz, os perigos estão aqui. O que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar o outro termo da equação, que é a exposição, que é não ocupar essas áreas que são de perigo. Então, apesar da gente estar num cenário que ok, os perigos vão aumentar, talvez vão se aproximar então dos limiares máximos que a gente possa projetar, né, com as técnicas da hidrologia, existe o caminho de convivência com essa situação e convivência com a natureza, que é, ok, eliminamos então nossa exposição desses perigos, né, e ocupamos as áreas, né, nos adaptamos à natureza para ocupar as áreas que não nos colocam, não nos expõem a esse perigo. E uma pergunta delicada, sim, mas eu faço como morador de Porto Alegre.
O centro de Porto Alegre é uma área de exposição dentro dessa... Stefano, esse foi o grande erro que a gente cometeu em Porto Alegre. A gente, que eu digo sociedade, sim, tá? sim, Porto sociedade, né? claro. Que a gente cometeu nos últimos 50 anos, né? Que foi assumir que o centro de Porto Alegre tinha perigo zero. E a gente colocou exposição máxima, né? Se tu for pensar bem, né? Ali é uma área que ela é inundável, né? E talvez por isso que a gente tenha negligenciado, né? A gente, de novo digo, a gente como sociedade, tanto o nosso muro, né? Tinha discussão para tirar o muro, etc, né? Muita gente não sabia do sistema de proteção. Então, essa foi a questão, né? Então, ali é uma área. O que acontece? Primeiro, a gente elimina a exposição ao máximo, só que em alguns lugares não vai ser possível. A gente não vai trocar Porto Alegre de lugar, né? Então, daí a gente trabalha no termo perigo da equação, que é tentando diminuir o perigo. Como é que diminui o perigo? Aí tu faz um sistema de proteção, né? Que é o que Porto Alegre tem. Tá? Então, o que a gente tem hoje em Porto Alegre é uma diminuição do perigo ao proteger a cidade contra a inundação. Ele funcionando bem, perfeitamente, ele vai proteger até um certo nível a nossa cidade. E não sei se eu posso te perguntar isso, querido, mas como é o nosso sistema de proteção? E no que é que ele poderia melhorar? Tipo, existe algum exemplo internacional que possa servir como referência? Porque você fala uma coisa muito importante, assim, a gente não vai mudar Porto Alegre do lugar. Né? Uhum. Eu, como economista, uma coisa que eu fiquei muito preocupado com essa questão toda da enchente também, fora, obviamente, todo o sofrimento imediato que isso causou, é o quanto isso pode afetar a psique da cidade também, sabe? Uhum. Os investimentos, né? O centro estava se revitalizando. O centro de uma cidade é o polo dinâmico de uma cidade, é a alma da cidade. E eu tenho um pouco de medo. Eu estou gostando de ver, assim, o clima tá legal no centro. Assim, tá uma coisa up. Mas o quanto as pessoas podem ficar um pouco receosas ou até deprimidas de eu vou investir no centro, sabe? Ou sequer vou continuar morando no centro. Então, é nesse sentido, assim, de não vamos mudar Porto Alegre do lugar. Existem sistemas de proteção, digamos assim, mais avançados que a gente possa utilizar? Ou o nosso já é bom, mas tem que ser melhor cuidado? Existe algum exemplo internacional que a gente possa seguir? O que é que você teria a nos dizer sobre essa questão da proteção de Porto Alegre? Bom, assim, falando em DICs especificamente, né, existem alguns exemplos no mundo. O pessoal fala na Holanda, mas muito da Holanda se protege de água do mar, né, não água de rios. Tem a questão de New Orleans, né? O Nova Orleans, que o pessoal chama, né, que tem também DICs de proteção que falharam no momento, e no segundo momento eles funcionaram, né? Mas especificamente assim do nosso sistema, eu gosto dele. Eu acho que ele funciona bem na teoria. Que né? bom isso, que bom. Inclusive, eu costumo, né, levar os meus alunos da graduação, pós-graduação, sair de campo, que a gente faz, é no sistema de proteção de Porto Alegre. A gente percorre todo ele, né, de ponta a ponta, caminhando e tudo mais. Às vezes o segurança nos escorraçava de algum lugar. Então, assim, o que aconteceu foi que tiveram falhas pontuais que acabaram que ele não funcionou. Mas eu acho que é possível melhorar, né, a nossa estrutura do sistema de proteção para ele funcionar bem. Porque acho que aconteceu um evento bastante extraordinário que subiu até 5,30. O nosso sistema, teoricamente, protege até 6 metros. Tá? Então, estaria dentro do que o sistema é capaz de proteger. Né? E talvez, se tivesse alguma assim, falha de projeto, em algum ponto, talvez só uma área menor fosse inundado. Então, de fato, a gente não cuidou bem do nosso sistema ao longo de todos esses 40 anos. Ele falhou em muitos pontos, né? Mas eu acredito no funcionamento dele, sim. Que bom isso. Tá? O que a gente precisa... Sim. Não, deixa terminar claro. O que a gente precisa, na minha concepção, é também aliar essa medida estrutural, que é ok, aqui está o sistema, com uma medida não estrutural que eu senti muita falta, que é um plano, né? Que é assim, começa a subir o Guaíba, tem previsão do Guaíba passar dos 4 metros. Então, vem lá alguém, né? Não sei, o secretário, da Defesa Civil, um prefeito, desengaveta um plano assim e fala, bom, pessoal, tá aqui, ó. Quando chega nos 4 metros, então a gente faz isso, isso e isso.
avisa essas pessoas dessa região aqui para elas começarem a juntar suas coisas, avisar essas pessoas dessa outra região, porque o que aconteceu foi uma coisa extraordinária, né? A gente nunca tinha medido, em 100 anos a gente mediu uma vez, né? Então, eu não espero que isso vai se repetir o tempo todo, mesmo que aumente as cheias em Porto Alegre, eu não espero que vai seguir acontecendo cheias grandes assim. E se não tivesse tido as falhas no sistema de proteção, a gente ia estar agora normal, pegando avião no aeroporto e tudo mais, né? Então, sabe, com um plano bem estruturado e com um sistema funcionando bem, eu espero ter uma normalidade, né, em Porto Alegre durante a ocorrência de uma cheia, né? Então isso além de, claro, reconstituir o nosso sistema, teve os pontos que falharam, o DIC que não estava bem na cota correta, né? Então reconstituir todo ele e fazer um bom plano de ação, né, para, inclusive, permitir essa convivência mais tranquila, porque um dos grandes problemas foi muitas pessoas serem pegas de surpresa, né? Eu fui pego de surpresa, porque eu não espelhava isso que a gente escreveu, que prepara-se para evacuar, né? Mas eu fui pego de surpresa, com tantos locais falhando e tudo mais, né? Agora, nesse momento. E isso não é uma coisa cara, né? Tipo, fazer essas pequenas correções ou... Olha, Stefano, eu vi cifras, né, de alguns projetos, algumas medidas sendo tomadas pelo governo, né, que passam da ordem assim, de centenas de milhões, né? E aí eu vi outras cifras falando assim, o quanto a gente tem que investir por ano, né, para manter o sistema funcionando, que era já mais da ordem da dezena de milhões, né? Então, e eu vi as cifras do impacto econômico que foi causado, que é da ordem de bilhões, né? Então, se tu colocar o que a gente tem que investir para manter o sistema funcionando e o impacto ou o gasto para te recuperar áreas é bem menor, né? Então, não é caro, né? Se a gente fazer essa análise comparativa, sentido, não é caro. Não é nesse sentido. E uma coisa também que não posso deixar de perguntar, Fernando, ficando ainda um pouco na discussão de Porto Alegre, é essa conversa que a gente estava, inclusive, tendo antes da gente começar a entrevista, sobre a drenagem do rio. O que é que você teria a dizer para a gente sobre isso, querido? Porque tem toda uma... Eu acompanho como leigo, né? Então, ouço certas pessoas dizerem, porque esses ambientalistas não querem, né? Ao mesmo tempo, a minha irmã é um ambientalista, ela diz, não, mas não é bem assim. Né? Como é que você colocaria? O que é que você teria a nos dizer sobre essa questão da... Perfeito. Né? Tá. Eu vou separar em dois, se tu me permitir, Stefano, claro. Porque eu não quero falar só de Porto Alegre, né? Falar um pouquinho do resto, tá? Claro. Então eu vou falar um pouquinho dos outros rios. Vou usar como exemplo o rio Taquari, tá? O rio Taquari é um rio, como eu falei, desce com muita energia, né? Ele tem muita velocidade, ele estava arrancando casas do lugar, né? Tem vídeos horríveis, né? De casas sendo arrancadas, né? Pessoas que não conseguiram ser salvas, estavam no telhado e tudo mais. Então um rio que tem aquela energia para arrancar a casa do lugar, ele não está depositando nada no fundo, né? Ele está carregando tudo embora, tá? Então tem muitos pontos do rio Taquari que na verdade não sofreram deposição, eles sofreram erosão, né? O leito foi erodido naqueles locais, tá? Alguns locais talvez tenham sofrido deposição, talvez ali a gente possa dar uma investigada, né? Se tem uma área ou outra pontual que vale a pena eu fazer algum tipo de dragagem ali para remover, geralmente isso são na parte mais baixa dos rios, tá? Mas não é uma solução assim, vou dragar todo o rio Taquari porque isso vai diminuir as cheias, tá? Isso posso afirmar que com certeza, né, pode inclusive gerar mais problemas, tá? Que tipo de problema? Vamos rebaixar, o rio Taquari sobe 10 metros, tá? Vamos rebaixar 5 metros ele, que daí as cheias vão ser 5 metros menores. Quando o rio ele sai fora da calha e ele anda assim por cima das planícies, ele vem mais devagar, tá? Então, se eu for rebaixar o rio Taquari, todo ele 5 metros, ele vai descer, que é um míssil. Vai descer mais rápido do que ele já desceu. O que ele vai fazer? Vai aumentar a cheia em Porto Alegre. Né? Então, causa esse impacto rio abaixo, né? Quando eu faço a dragagem do rio. Então, além de talvez não ser a solução, talvez o rio ter erodido, não ter depositado, ainda tem essa questão que tem que ser ponderada. Tá? Agora eu vou vir pro Guaíba. Tá? O Guaíba tem um estudo bastante interessante, feito ali por 2018, 2017, que mostra o seguinte, todo o sedimento, né, areias e material que vem em direção ao Guaíba pelo rio Jacuí, ele fica depositado aonde? Nas ilhas. Tá? Por isso que forma as ilhas. Né? As ilhas são formadas por zonas de deposição. Tá?
Então o sedimento vai ficando todo depositado ali e ele não entra para dentro do Guaíba. Então o pessoal foi lá e fez análises do sedimento no fundo do rio e chegou à conclusão que aquele sedimento ele estava ali fazia milhares de anos, né? Ele não é sedimento novo que está chegando aqui. Daí fizeram estudos de modelos matemáticos, né, do sedimento chegando, todo o sedimento depositando nas ilhas, formando as ilhas. Tá? E dentro do Guaíba, então, essa cheia foi extraordinária, talvez tenha trazido alguma coisa, mas assim, os volumes, né, do material trazido provavelmente foram muito pequenos, talvez tenha tido erosão também dentro do próprio Guaíba, né? O material erodido sendo levado para fora. Tá? Mas teve as ilhas que se formaram. Pô, mas esse material que se formou nas ilhas, primeiro, normal, é assim que as ilhas crescem, né? Os volumes são relativamente pequenos e tem a possibilidade de ser material do próprio Guaíba, porque no leito principal do Guaíba, ele pode, como tem muita velocidade, ele pode ter escavado o material daí e jogado o material para fora, e quando subiu sobre as ilhas, que a água anda mais devagar, acabou depositando ali, né? Então, talvez no Guaíba, né, já tenha tido uma dragagem natural, inclusive, né, durante o evento, né, por causa disso, dessas velocidades extremas. Então, de novo, né, é uma questão muito delicada. Como é que tu pode chegar à conclusão, vale a pena dragar ou não pode? Tu tem que ir lá, tu tem que fazer um estudo, né, tu tem que fazer o levantamento batimétrico, que é as profundidades do rio, né? E daí com esse levantamento tu consegue ver quais são as zonas que está mais profundo, mais raso. Aí é possível tu calcular qual é o impacto disso nos níveis do rio e aí tu chega a uma conclusão, de repente vale dragar algum ponto ou não, e tem que calcular também o risco rio abaixo, senão vai acelerar a água rio abaixo, tá? Mas o que eu posso de novo afirmar é que provavelmente tem muitos locais que dragar não é a solução e o Guaíba talvez dragar não vai ser uma solução muito eficiente. Talvez eu vá gastar bastante recurso fazendo isso para conseguir rebaixar alguns centímetros ou dezenas de centímetros o nível do Guaíba numa cheia, que eu poderia aplicar esse recurso em outro lugar e diminuir o impacto da cheia muito mais. Tá? Então essa é a posição sobre a dragagem. Perfeito, né? Perfeito, Fernando. Muito bom. Posso fazer um comentário? Porque muitas pessoas usam vídeos de WhatsApp, né, ou coisas assim, para se informar e dizer assim, não, isso aqui, se eu dragar esse lugar vai resolver, né? E a piada que eu faço é assim, poxa, tu tá usando um vídeo de WhatsApp para te ser informal, tomar uma decisão sobre esse assunto? É a mesma coisa que eu assistir um episódio do Bob Esponja e dizer que eu sou um biólogo marinho agora, né? Então é isso, entendeu? Assim, tu tem que ter um estudo sério para te poder fazer. E eu queria pegar esse gancho, muito bom que você falou. Não, primeiro eu queria te parabenizar, Fernando. Eu estou adorando a nossa conversa e essa energia positiva que você está trazendo, sabe? Eu estou me sentindo muito mais tranquilo depois de conversar contigo. E uma coisa bem pé no chão, né? Muitos lugares do mundo são acostumados a viver com situações extremas, o Japão com terremotos, e que tem todo esse protocolo, né? Caso aconteça isso, etc. e tal. É um aprender a conviver, né? Eu queria pegar esse link que você fez com a questão do vídeo do WhatsApp. Uma coisa que normalmente, assim, nos últimos anos tem se atacado muito a universidade no Brasil, né? E as universidades públicas particularmente, né? E é interessante ver assim numa situação extrema, né? Como todo esse investimento que a gente faz na universidade de modo geral, mas particularmente na universidade pública, ela dá resultado, né? Ela tem substância, né? E, ao mesmo tempo, né, colocando dentro da mesma pergunta, a gente tem todo esse universo de fake news, né? Então, eu queria te perguntar, assim, são duas perguntas distintas, mas de alguma maneira interrelacionadas. Como é que você vê essa questão, digamos assim, do papel da universidade, da ciência de um modo geral, mas como um subconjunto da universidade e como um subconjunto menor ainda da universidade pública, em, digamos assim, trazer informação, em esclarecer dúvidas no mundo... Não é só um mundo de muita fake news, mas é um mundo de muita informação, né? E as pessoas não são... É natural, as pessoas não têm filtro com as informações. As pessoas não são treinadas para terem filtros com a informação. O que é que você tem a nos dizer sobre isso, querido? Bom, é uma missão difícil, né? Às vezes eu acho que é uma missão impossível, né? Mas é a nossa missão, Stefano, assim... tentar, né, trazer a informação correta, né, baseada em dados, né, sobre o que está acontecendo, sobre o que devemos fazer, né, para solucionar os problemas, inclusive em termos de custo-benefício, né? Então eu vejo que esse é o nosso papel, né?
existe assim, o pessoal fala, né? A universidade está com os seus muros separados da sociedade, não está trabalhando, né, com problemas da sociedade real, né? Isso é uma coisa que a gente escuta, né? Muito. Mas claro, agora eu vou falar do meu universo IPH, tá? Porque eu não vou arriscar claro. sair fora do meu universo. Mas no meu universo, assim, estudo de pesquisas hidráulicas, engenharia ambiental, engenharia hídrica, isso é absolutamente uma falácia, né? Assim, eu tenho plena convicção que a gente está formando profissionais muito bons, né? Mas a ciência que a gente está fazendo também é ciência de ponta que nossos alunos pegam ali no IPH e transferem imediatamente para aplicação, né? Na sua empresa, no órgão público que ele trabalha, né? Enfim, né? Então, assim, produtos de pesquisa, produtos tecnológicos, conhecimentos, né? A gente testa 2, 3 métodos diferentes, né? Esse aqui é o melhor método, a gente publica. No outro mês já tem alguém usando. Não, o IPH disse que é o melhor método, a gente está aplicando isso aqui para fazer um plano, um projeto, algo assim, né? Uhum. Então, eu acho que a gente não entra sabe, nesse comentário aí, né? Uhum. Isso é uma falácia, né? A gente está trabalhando com problemas reais, né? E talvez esse evento da Cheia foi mais um jeito que a gente conseguiu mostrar isso, né? Olha só, a gente produz aqui, né, esse sistema de previsão, até uma coisa interessante, no sistema de previsão para o Guaíba, o modelo matemático, a gente usou 2, tá? Um modelo matemático, ele é um modelo que já existe, pronto, fabricado pelo Exército dos Estados Unidos, e o outro modelo matemático, que é o que faz o cálculo, transformação da chuva em vazão, a vazão pelos rios, ele foi todo feito no IPH, o código dele foi todo programado no IPH. Ele foi programado em 2001 pelo Walter Colichon, que foi meu orientador do doutorado, né? Então, assim, todas as linhas de código, a compilação, tudo foi ali que a gente fez, né? É um produto daqui, né, que foi usado para fazer essa previsão para o Guaíba, né, que todo mundo viu, né? A gente rodava ele para gerar as vazões dos rios, depois a gente colocava no software americano que calculava os níveis da água e a gente fazia a previsão, né? Diga. Não, então assim, isso então é o que eu acredito, tá, Stefano? Só que essa moeda tem um outro lado, se tu me permite comentar. Claro, tá? querido. Que é assim, ó, eu acho que a gente poderia contribuir mais, tá? Só que a gente tem algumas travas e barreiras que nos impedem de contribuir mais, tá? Eu vou dar um exemplo agora negativo disso. Uhum. No IPH, em 2023, a gente perdeu alguns milhões de reais em recursos de projetos, porque as instâncias administrativas demoraram demais, né, para avaliar esses projetos, e daí as pessoas estavam interessadas em contratar a universidade para fazer esses projetos, e elas acabaram desistindo lá. Está demorando muito, vou contratar outro lugar, né? Então, eu às vezes sinto como se o IPH, né, no meu caso, a universidade, esse meu universo, a universidade, ele é como se a gente fosse um jogador de futebol muito bom, assim, o Ronaldinho Gaúcho, né, no auge, tá? Só que, em vez da gente estar jogando o jogo, a gente é o assistente do técnico. Então, assim, a gente está participando do jogo, a gente ajuda a formar as pessoas e tudo mais, dá dicas pro técnico como é que faz, chama um jogador ali, pega, faz assim, né? Mas a gente podia ser... Adorei o exemplo. A gente, entendeu? Podia ser um craque jogo, participando da partida e fazendo um monte de gol ali, né? Gol. Só que assim, não, tu não pode entrar porque para fazer, né, um projeto, tu tem que passar por várias instâncias administrativas, burocráticas, vários... O famoso red tape, né? Isso, exatamente. Daí, infelizmente não vai dar. E esse número, assim, de milhões, ele é menos do que 10 milhões a gente perdeu, né? Digamos assim, em 2023. Mas ele é muito subestimado, porque muitas pessoas vêm até o IPH e falam assim, olha, tem esse projeto grande aqui que a gente queria fazer, vocês fazem? A gente falou, sim, vamos, a gente fazer os trâmites burocráticos, daqui a uns 6 meses vai estar pronto. Aí a pessoa, não posso esperar 6 meses, né? E acaba desistindo. Aí o exemplo que eu vou dar é, assim que ocorreu a cheia, o governo do estado propôs fazer um termo de cooperação com o IPH, assim, para ajudar fazer um termo de referência. O que tem que ter no termo de referência? O IPH pode fazer isso, né, com sua expertise, sem nenhum recurso envolvido, Stefano, só transferência, né, reuniões, etc. Né?
esse termo, com pedidos de urgência e tudo mais, né, ficou trancado numa instância na universidade de 15 dias, né, para sair, né. Então a gente fica assim, puxa, né, podia ser mais rápido, mais eficiente. Então, assim, enquanto eu acho que a gente ajuda muito e sabe, transfere muita coisa, a gente poderia fazer mais, né, se não fossem essas limitações, esses atrasos, né, questões burocráticas, que infelizmente, né, fazem com que a gente perca muito recurso. E a gente precisa do recurso, porque a gente precisa de pessoas, né, para trabalhar, insumos laboratoriais, equipamentos de informática. A gente precisa de recurso entrando para conseguir fazer, né, para jogar o jogo, digamos assim. Né? Exatamente. E se a gente não consegue fazer isso, a gente é obrigado a ficar ali de assistente do técnico. Né? Exatamente. Então a gente é um Ronaldinho Gaúcho que não tem chuteira e não pode entrar no jogo. No jogo, né? Adorei o exemplo. Tem que entrar o recurso para a gente poder botar o uniforme, chuteira e conseguir participar do jogo. E excelente, Fernando. E como a gente é professor, não poderia deixar de te pedir, não é nem, no caso, nem perguntar. Você podia explicar um pouco para a gente uma coisa fascinante assim, para um leigo, e até para mim como professor, foi essa capacidade de previsão. Né? Ou seja, tem modelo disso, modelo daquilo, pega isso, pega aquilo, põe lá e chega num resultado que é praticamente, se não é exatamente a realidade, é muito próximo da realidade. Como é que funcionam esses modelos? Quais são as características desses modelos de hidrologia? Perfeito. Bom, como eu explico nas aulas, tá? Eu falo assim, a gente tem dois sistemas, gente. Tem um sistema que é construído. O que é o sistema construído? É um prédio, é uma barragem, é um canal, né? Uhum. Quando eu jogo uma quantidade de água no canal, eu sei exatamente o nível que esse canal vai chegar, porque eu projetei aquele canal, né? Então é um sistema construído. Os sistemas naturais, os rios, as bacias hidrográficas, os solos, os aquíferos, são naturais, né? Uhum. Não foi ninguém que construiu. Então, o que a gente faz? A gente tem que, primeiro, compreender, né, esse sistema natural. E a compreensão do sistema natural, ela vem através da coleta de dados. Né? Então, a gente tem que coletar muitos dados. Quanto está chovendo, qual a vazão que está passando no rio, como é que é a topografia, né, as elevações do nosso terreno, qual é o uso do solo, vegetação que essa área tem. Né? Então, a gente coleta dados, compreende esse sistema, e depois a gente traduz o funcionamento dele através de equações matemáticas. Então tem lá a equação, né, que a gente aprende na física, né, que eu consigo calcular a posição, né, de um corpo sabendo a velocidade que ele tem. A gente tem as mesmas equações para a hidrologia, só que a gente consegue calcular qual vai ser a vazão que um rio vai ter a partir de uma chuva que está entrando, né? Sabendo essas características do solo e da topografia e tudo mais, né? E calibrando alguns coeficientes que vão mostrar, né, essa transformação da chuva em vazão, vão representar aquele processo físico, né? Então a gente vai concatenando várias equações, a equação que representa o quanto a água fica presa na vegetação, a equação que representa o quanto da água infiltrou, a equação que representa o quanto da água escoa, a equação que representa quanta água do aquífero está chegando no rio, a equação que representa a água dentro do rio. A gente vai concatenando elas dentro do que a gente chama de um modelo, né, um modelo matemático, e aí a gente consegue, através da informação da chuva que está caindo e das vazões dos rios, dizer qual é a vazão prevista para próximas horas ou próximos dias. Tá? Então, esse é o processo de previsão. E o principal insumo, então, são os dados. Uhum. A previsão para algumas horas adiante, ela é mais fácil de fazer. Por quê? Porque ela depende da chuva que já caiu. Então, a chuva que eu já observei, ela caindo, ela já está na bacia hidrográfica, já está no rio essa água. Você já tem variáveis dadas, né? Variáveis dadas. Então ela está vindo. Das primeiras horas é isso. A previsão para alguns dias à frente, estou me referindo principalmente ao Guaíba e Itaquari, etc. Tá? Ela é um pouquinho mais difícil, porque ela depende da chuva que está caindo. Uhum. Né? Então a chuva que está caindo, mas ela não se transformou ainda na água que está na bacia e etc., né? No solo, na vegetação. Né? Então ela é um pouquinho mais incerta. Né? Então, digamos assim, 24 horas para frente é um pouquinho mais fácil, uns 3 dias para frente já é um pouquinho mais difícil. Além disso, aí é da chuva que está prevista para cair, pelos modelos meteorológicos, os meteorologistas. Né? Uhum. E aí essa é bem mais incerta. Por quê? Porque às vezes diz que vai chover amanhã e não choveu amanhã. Às vezes diz que não vai chover e chove. Né? Então a gente
coloca como dado de entrada desse modelo matemático dessa chuva que vai cair, mas a gente sabe que é uma chuva que ela já talvez esteja errada. Por isso que é comum que a gente não utilize só um modelo de previsão. Geralmente a gente usa mais de um. Pega do centro europeu, pega do centro americano. Então, quem usava aquelas previsões que a gente emitia do IPH, a gente colocava assim, previsão do modelo europeu, previsão do modelo americano. Por quê? Porque a gente pegava essas chuvas previstas, né, de centros diferentes. Né? Que são os dois grandes modelos, né, de previsão hoje de tempo, sim. né? Hoje sim, exatamente. Né? Para fazer essa projeção, porque a gente sabia que a chuva prevista para dias adiante, ela tem muita incerteza, que a gente chama. Né? Então, assim se dá o processo de previsão de 10, 15 dias para frente. E só para fechar esse assunto, eu te perguntei isso também porque eu acho que muito do que as pessoas... Você sente também, né, Fernando, que a gente vive num mundo que talvez você é mais jovem do que eu, mas tipo assim, há uns 20, 30 anos atrás, eu nunca imaginaria viver num mundo com tanto questionamento da ciência, né? E virou um pouco moda, né, pelo menos para certos lados da sociedade, isso no mundo inteiro, questionar a ciência. E talvez eu fiz essa pergunta também porque talvez muito desse questionamento para muitas pessoas é porque parece bruxaria tudo isso, né? Então, entre bruxaria e adivinhação, as pessoas dizem, o que eles fazem eu também consigo fazer, né? Olha como eles erram, não é assim, etc e tal. Então, acho que a gente instruir para as pessoas um pouco, quem sabe até na escola, né, no segundo grau pelo menos, olha, modelos são assim, a ciência funciona desse jeito, existe uma lógica por trás, não é simplesmente assim, não é um achol como outro qualquer. Porque a sensação que eu tenho hoje é que qualquer pessoa coloca uma opinião na internet e isso vale tanto quanto uma previsão do IPH, por exemplo. Isso é um problema que eu não sei bem como resolver, mas eu penso a mesma coisa, né? E a chave está aí, né? Porque no fim das contas tu coloca duas coisas que em geral as pessoas não entendem, né? E às vezes elas até preferem escolher, né, acreditar naquela que é mais fácil de entender, né? Por isso que daí a gente pode voltar na questão da dragagem, inclusive, né? A pessoa olha assim, tem um vídeo que mostra uma ilha no Guaíba, né? E daí alguém falando assim, não, se eu dragar isso aí vai remover esse volume de areia e não vai dar mais cheia. É sedutor. Né? É sedutor. Que é fácil de entender. E tem o outro que... Outra pessoa falando assim, não, gente, olha só, tem um sistema de previsão que se a gente fizer aqui, daí você fala assim, caramba, eu não entendo nada desse negócio matemático aí, né? Vou acreditar no fácil. Então é até mais sedutor acreditar no mais fácil. Exatamente. Né? E fica até profícuo. Digamos que tu é candidato a um cargo eletivo, digamos assim, né? Aí tu pensa assim, vou vender essa ideia aqui, porque todo mundo tá entendendo, né? Enquanto um outro candidato fala assim, não, vou acreditar nos cientistas, investir né, na pesquisa, todo mundo fica assim... É né? incrível isso, bem isso mesmo. Bem isso. Exatamente. E essa dificuldade que é uma barreira grande para nós hoje, Stefano, só que eu não sei a resposta de como resolver isso. Mas não. Até se tiver aí mesmo. Não, eu sinto também. Não, imagina tu, pelo menos assim, em hidrologia, eu acredito que as pessoas pelo menos tenham um primeiro passo de pensar assim, gente, eu não entendo disso, né? Agora, imagina você no meu mundo da economia, que todo mundo acha que sabe economia. Eu ouço cada coisa, Fernando. Fernando, olha só, essa conversa está maravilhosa. Eu, por mim, ficaria aqui 3 horas discutindo, mas a gente tem um tempo já meio que se encerrando. Quando a gente fez uma pesquisa da sua vida, olha só, a gente encontrou uma frase muito legal no seu Lattes. O meu propósito é ajudar a transformar o mundo em um lugar com mais qualidade de vida, mais seguro e mais sustentável. Eu adorei isso. E eu sempre termino os Stefanados com 2 perguntas. Uma é bem parecida com isso que você colocou no seu Lattes. O que é que você acha que a gente poderia fazer para tornar o mundo um lugar mais amoroso? O que é que você acha, Fernanda? Assim, do seu coração, e aí você mistura seu lado cientista com seu lado humano. Você é uma pessoa muito humana, deu para sentir essa energia maravilhosa. Eu estou saindo com muita positividade dessa entrevista e os Stefanados é muito para isso, é para trazer positividade para as pessoas. E num assunto tão delicado, né? Um assunto que causou tanto sofrimento. Legal, Stefano. Bom, eu não vou falar sobre hidrologia nessa resposta que eu pedi, tá? Porque assim, eu tenho um filho pequeno, né? Tem 3 anos, né? 3 aninhos. E eu senti que a nossa sociedade, ela tem valorizado cada vez menos as crianças, sabe? Eu senti isso, né? Até durante a cheia mesmo, né? Foi muito difícil para mim, porque eu e minha esposa, a gente tinha que se revezar,
para cuidar do filho, enquanto a gente trabalhava ajudando as pessoas da cheia, né, sofrendo cheia. Minha esposa é professora na enfermagem da URGS, então tinha toda aquela questão dos abrigos e tudo mais que ela estava ajudando também. E a gente né, tinha dificuldade, né, em, ok, vamos, né, um cuida aqui, depois o outro cuida e tudo mais. E isso também, na minha experiência de pai, sentia a mesma coisa, assim, não tanta valorização, né, da maternidade, da paternidade. Então eu fiquei pensando assim, eu acho que a gente valoriza muito o trabalho, Muito. né? E talvez menos as crianças, né? Então, eu acho que para um mundo melhor, com mais amor, a gente deveria começar a olhar de novo e falar assim, não, vamos começar a valorizar mais a infância, as crianças, né? Mais tempo qualificado dos pais com os filhos, né? Vamos começar a se preocupar mais com isso, porque afinal, por que a gente tá aqui? Exato, né? exato. Assim, tudo que eu faço assim é pelo meu filho, pensando no meu filho, né? Então, eu acho que a resposta não tem a ver com hidrologia, né, da pergunta, mas é nessa linha, assim, eu acho que um mundo que valoriza mais, né, as crianças, a maternidade, a paternidade, eu acho que é um caminho que a gente deveria seguir. E uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer, mas eu vou fazer essa no final. A outra pergunta clássica que eu faço é: que manchete você gostaria de ver no jornal amanhã? Se acordasse amanhã, uau, que manchete maravilhosa. Se você pudesse escolher uma manchete. Essa pergunta. Para nós cientistas, essas perguntas um pouco assim mais soltas são fogo. Né? Essa é barbaridade. Vamos deixar no mundo da hidrologia para ficar mais fácil para ti, para gente, né? Assim, que manchete você gostaria de ver assim? Uau! No mundo de hidrologia do Rio Grande do Sul, que eu gostaria de ver amanhã, perfeito. Eu gostaria de ver a manchete que era assim: 500 milhões de reais investidos no levantamento de dados hidrológicos para o Rio Grande do Sul. Essa é a manchete que eu queria ver amanhã. Né? Por quê? Eu vou explicar por quê. Tá? Porque eu falei para ti ali, o sistema natural, a gente tem que compreender ele, né? E o fato é que para fazer essa previsão que a gente fez, ou qualquer outra previsão, foi muito difícil para nós, porque a gente tem pouquíssima informação. A gente tem os dados básicos, né? Assim, de topografia, terreno, profundidade dos rios do nosso estado. As estações que monitoram os rios, várias caíram, pararam de funcionar, né? E já eram poucas, né? Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, assim, os dados básicos do nosso estado, né? E compreender o sistema natural. A gente não está na fase de compreender ele 100% ainda, né? E aí a gente vai conseguir melhorar as previsões, ocupar, né, o ambiente de forma mais a se adaptar melhor à natureza, às vezes tentar ficar adaptando ela, né? Então, é isso, né? E eu quero compartilhar contigo, Fernando, que eu entendo perfeitamente esse problema. Imagine em economia, que é muito mais fácil coletar dados, a princípio, a gente já sente falta de dados. Toda vez que eu via as previsões do IPH, eu pensava, como é que eles conseguem coletar esses dados? Eu imagino que tenha sido um trabalho heróico, né? Ter esse pouco de dados que se tem já foi um trabalho heróico, né? Não é porque não é fácil. Sim. Não é fácil. Teve dias que era assim, ó, a estação não funcionava, né? Daí a gente ligava, mandava WhatsApp para uma pessoa que trabalha no Serviço Geológico Brasileiro, que telefonava uma pessoa que estava na beira do rio, que ia lá e olhava a régua e falava assim, tá tanto. Daí a gente plotava um ponto, a gente tinha um ponto de manhã, às 7 da manhã, e a gente tinha o ponto das 11 da noite. A gente, como é que o rio se comportou nesse meio tempo aqui? A gente olhava a chuva e etc, e a gente tinha que quase desenhar, né, o que aconteceu com o rio, naquele intervalo que a gente não tinha dados, né? Tinha que fazer uma inferência... Isso. Daí rodava o modelo matemático, via se batia com o que a gente achava que estava acontecendo e ia adiante, né? Então é isso. Querido, eu quero terminar o nosso programa com... Eu gostei muito que você falou da questão da infância, do seu filho de 3 anos. Eu tenho um afilhado de 3 anos. Quando você vê assim, você tem um filho de 3 anos, né? E aí você com certeza quer deixar um mundo legal para ele, um mundo melhor. Quando você vê o nosso mundo hoje, aí, né, com todas as variáveis humanas e não humanas, aí particularmente essas questões ambientais, como é que você se sente assim, quando você pensa, como é que vai ser o mundo daqui a 50 anos para o meu filho, daqui a 30 anos? O que é que você pensa, Fernando? Bom, eu me preocupo um pouquinho olhando assim, talvez no meu tempo de vida, assim, né, olhando quando minha infância, agora do meu filho, mas quando a gente dá um zoom out, né,
que a gente olha assim, períodos bem sombrios que a gente passou na humanidade, né? Crise de cólera e etc, né? E o saneamento era terrível. Aí a gente pensa assim, pô, muitas coisas melhoraram. Muitas né? coisas Muitas melhoraram. coisas melhoraram. Assim, a nossa qualidade de vida hoje, de uma classe média, talvez seja muito superior a uma classe muito rica. 150 anos atrás, né? Sei lá, não tinha ar-condicionado, não sei, Sim. uma coisa assim, né? Tinha vacina. Isso, não tinha vacina. Então, assim, muitas coisas melhoraram. Então, nesse zoom out, eu já penso assim, não, né? Dá pra se safar desses períodos ruins aí. Que legal. Né? E, então, é isso. Então, isso tem a ver com o que tu leu ali, né? No meu last, tem a ver com o meu propósito, né? Assim, vamos tentar melhorar, né? Vamos tentar ter talvez um estado mais resiliente, né? Um lugar que a gente mora mais resiliente a desastres naturais, né? Dentro do que eu posso ajudar. E eu espero que a ciência vá conseguindo conduzir a gente, né? Entre alguns tropeços, né? Para um lugar cada vez melhor, né? Assim como esse zoom out permite que a gente veja, né? Que a gente já foi bastante pior, né? Enquanto humanidade, né? Ou, pelo menos foi mais difícil, né? E agora parece um pouco melhor, mais agradável, pelo menos. Fantástico, eu compartilho plenamente isso contigo. São pequenos altos e baixos que eventualmente a gente pode ter quando faz esse zoom out, mas a tendência é uma tendência de melhora, né? Isso, exatamente. Que legal, não ouvi de um... Agora, da próxima vez eu vou chamar um climatologista para ver se eu também tenho né, essa positividade, mas já pelo menos meio caminho já andamos, né? Uma pessoa especialista em hidrologia. É hidrologia que se diz? É ciência hidrológica, né? Como hidrologia. Por exemplo, ciência econômica e economia. Como é que seria a gente chama de hidrologia, né? O estudo das águas, né? O estudioso das águas a gente chama de hidrólogo, né? Perfeito. Não é uma profissão regulamentada, hidrólogo não existe. Na verdade, é quem estuda as águas, que é especialista, a gente chama de hidrólogo, né? E é isso. E a ciência é hidrologia. A ciência é hidrologia. Hidrologia. Fernando, olha, foi um prazer enorme te ter aqui discutindo com a gente aqui no Stefanadas. Eu estou saindo muito mais otimista com essa questão das enchentes, das águas. E vamos ver se a gente chama de novo outra vez para a gente conversar, quem sabe, né? não com um tema tão dramático como a enchente, mas para falarmos mais da ciência e da hidrologia, que é um assunto super interessante. Eu fiquei com as 500 perguntas aqui para fazer, mas infelizmente o tempo é limitado. Maravilha. Muito obrigado, viu, Fernando? Maravilha, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, Stefano. E espero, né, no futuro a gente poder conversar mais. E é isso aí, gente. Isso foi mais do Stefanadas. Eu agradeço muito vocês estarem aqui stefanando com a gente. A gente stefanou super legal hoje com o Fernando. Eu espero vocês no próximo Stefanadas. Até lá.